20, deixa eu ver aqui, pulou aqui, 26, versículo 17. O título é A Última Páscoa e Santa Ceia. Olha aí que coincidência, né? A última Páscoa lá e foi o dia da Santa Ceia. Só o primeiro versículo. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Não achou aí? Amém, igreja? Amém. Vamos lá, São Mateus 26, versículo 17. No primeiro dia, aí perdi aqui, irmão, cadê? No primeiro dia da festa dos pães asmos, perdi, leia comigo aí que eu perdi aqui, irmão, vai lá. Amém. Fala assim agora, Jesus, que goteja como chuva, tua doutrina em mim. Assenta e dá glória a Deus. Pode bater palma, Jesus merece. Vamos falar agora da Páscoa. Alguém já viu o coelho botar ovo aí? Onde surgiu isso aí, irmão? Que coisa mais esquisita, né? Mas vamos falar da verdadeira Páscoa. Depois nós falamos da Páscoa do capeta. Tem a de Deus e tem a do Satanás. Vamos falar da de Deus. Irmãos, o que é a festa da Páscoa em Israel? A festa dos pães asmos. Em uma tradução do português correta, festa dos pães sem fermento. Simples, né? A festa dos pães sem fermento. Isso quer dizer. Mas o que é realmente a Páscoa lá? Será que tem um coelhinho lá botando ovo? Não, jamais. Mas tem lá uma coisa interessante que chama o carneiro pascual. Pastor, esse carneiro bota ovo também? Não. Mas por que inventaram essa? Daqui a pouquinho chegamos lá. O que acontece? Na festa da Páscoa em Israel, eles comemoram a saída deles do Egito. Então é a saída deles do Egito. Nessa festa, eles produzem pão sem fermento. Amém? Toda a Páscoa lá é assim. É o pão sem fermento que eles produzem. Eles pegam o carneiro pascual, ou seja, os carneiros, eles assam o carneiro. Depois de ali assar, quando estiver assando, eles pegam todo tipo de folhas amargas. Todo tipo de coisa que é amarga. Jiló, jurubeba, tudo. E vai temperando ele com coisa amarga. Pastor, mas para que isso? Aí então, depois do carneiro assado, eles comem com pão sem fermento. E aquela carne amarga também eles comem. Simbolizando a amargura do povo de Deus no Egito. Quem entendeu diz amém. Eles começam a dar um para o outro. Come. Isso simboliza a nossa amargura quando nós estávamos presos lá no Egito, 400 anos preso, escravizado pelo inimigo. E eles começam a contar como era lá e como o que Deus fez para tirar o povo do Egito. Os sinais, as pragas do Egito, o sofrimento no deserto, os milagres que Deus operou no deserto. Eles começam a contar a história deles. Pastor, peraí, o senhor está me dizendo que essa Páscoa do coelhinho não tem nada a ver com a Páscoa bíblica? Isso é que eu estou falando. Aí você vai lá e vai comemorar a Páscoa do coelhinho. Na verdade só é um disfarce. A verdadeira Páscoa da Bíblia é essa aqui, irmão. É relembrar e quando nós estávamos presos lá no Egito, como nós comia coisa amarga na mão do capeta e era escravizado pelo diabo. Então essa é a verdadeira Páscoa. Que aqui nós vemos que Jesus estava na Páscoa e também ele celebrou a Santa Ceia nesse dia. Quem entendeu diz amém. Então é só isso, pastor, mas como assim? Da onde veio a ideia de criar um coelho que bota ovo? Vamos lá. Olha, irmãos, nós vemos na história vários símbolos de deuses
Uma dessas deusas da fertilidade é Afrodite. E tem vários nomes também. Várias partes do mundo, a deusa da fertilidade, ela tem vários nomes. Mas muitas delas, o símbolo da fertilidade é o coelho. Que coisa esquisita. Eles tinham os costumes de pintar ovos, que também simboliza a fertilidade, e dar um de presente para o outro. No paganismo e adoração à deusa da fertilidade. Quem entendeu diz amém. Quem está gostando diz aleluia. Pastor, mas então quer dizer que o diabo fez foi transferir o passado para o futuro, colocar o símbolo da fertilidade, que é o coelho, o ovo, que também simboliza isso, que eles pintavam o ovo e davam um de presente para o outro, e transformou o ovo em chocolate e pôs o coelho como símbolo da Páscoa, que já é antigo. Por que o coelho é o símbolo, é o símbolo da, vamos dizer assim, da prosperidade dessa deusa? Porque ele se reproduz rápido. Você pega um casal de coelho, você coloca ele trancado, mas a coelha, 3 meses ele dá a luz, mais 3 meses dá a luz de novo. Passado do tempo você vai comer carne de coelho demais. Eu tinha um parente que ele criava coelho para vender, né? E lá ele precisou de poucos casais, irmão. A reprodução deles é rápida. O ser humano, observando isso e associando o coelho com várias deusas ou deuses da fertilidade no mundo, são vários, eu estou citando só um aqui. Eles se associaram: o coelho se reproduz tão rápido, vamos fazer um culto ao coelho, a deusa. Se esse ano o milho der muito, se o arroz der muito, se nós produzir muito aqui na terra, se os animais der muito filhotinho, nós vamos fazer todo ano um culto a essa deusa. Aí então eles pegaram o coelho como símbolo da fertilidade, da prosperidade. Aí depois disso, achando um pouco, pegou os ovos e começou a pintar, e no dia dessa festa um dá de presente para o outro: tamo aí, tamo lá. Então o diabo, ele é astuto. Ele pegou as deusas, os deuses antepassados, e colocou no futuro, com a desculpa que Jesus tem alguma coisa a ver com isso. Quem entendeu diz amém. Pegou uma festa bíblica, que é realmente a Páscoa, é uma festa bíblica, e transformou nisso que estamos vendo hoje. Mas o que é a Páscoa? É a ressurreição de Jesus. Espera aí, irmão, está tudo errado. A Páscoa é uma festa, uma celebração, virou uma bagunça, irmão. Sexta-feira na porta de casa estava lá a crucificação do Jesus deles. Eu acho engraçado que é 45 dias, né? A quaresma, 45 dias. Não pode comer carne vermelha, mas o padre está se lambuzando com churrasco todo dia. Sabia que ele come carne vermelha todo dia, o padre? Aí o abestado fica lá sem comer carne vermelha. Um dia uma pessoa falou para mim assim: você não pode comer carne vermelha. Ele: por quê? Porque não pode. Por causa da quaresma. Eu falei: eu não vou comer se não tiver. Se tiver, eu vou comer. Não tem esse negócio não, irmão. Então o que acontece? Aí eles passam 45 dias. Não pode xingar, né? Mas apesar que xingam, guardando não sei o que. Aí na sexta-feira, eu gostava da sexta-feira da paixão quando era menino. Meu pai e minha mãe não me batiam. Menina, amanhã eu te tiro aleluia. Mas era bom. Era bom demais. Essa parte era boa. Mas não podia nem assobiar, que não podia também, chamava o capiroto. Aí guarda 45 dias, guarda a sexta-feira da paixão. E no sábado vai fazer o quê? Roubar a galinha. Tirar aleluia também, né? Tirar aleluia, roubar a galinha. Tá certo, igreja? Então para de ficar guardando essas coisas, irmãos. É antibíblico. A Páscoa, irmãos, realmente na Bíblia é uma celebração. Eles celebram, festejam o livramento, o retorno deles, sair da mão do Satanás e servir a Deus, a saída deles do Egito, melhor dizendo. Eles comemoram, eles lembram os dias amargos que passaram no Egito, escravizado pelo diabo. Eles comemoram, lá, irmão, os judeus, eles comemoram isso aqui, para eles é uma grande festa. É uma grande festa.
Satanás tirou o carneiro pascual, tirou ele para a banda e agora colocou o coelhinho, que é acima da deusa da fertilidade. Quem bate palma e dá glória a Deus aí. Pastor, mas eu acho bonito também ver a encenação de Jesus sendo preso e morto. Eu acho tão lindo. Minha menina Ana, ela nunca tinha visto. Vocês sabem onde eu moro, assim, tem uma lajinha, né? Vocês sabem que eu sou gatinho da laje, né? Os irmãos não concordam, mas tá certo. Deixa eles, né? E ela nunca tinha visto, né, irmão Isaí? Irmão Isaí, tinha que ir lá ver, irmão Isaí. Mandei umas fotos pra ele lá. E ela já dormiu com medo. Eu falei pra ela que ia ter isso lá, né? Em frente de casa. Ela já dormiu com medo. Todo barulho, ela, ai, que é isso? Aí eu fui lá e ainda dei uns tapas na parede, ela só assustada. Brincando um pouquinho com a menina, né? Ela cresce aí, depois não brincou nada. Aí o que acontece? Ela dormiu assustada. Aí quando começou lá a ladainha, né? Aí ela subiu, posso ir lá pra cima, por quê? Eu quero ver. Como é que é esse negócio? Aí nós saímos de lá pro culto, o Jesus barbudo tinha acabado de chegar. Mas cada movimento que eles fazem um teatro. Quando a menina, a jovem, deu um grito lá, deu um pulo para trás. O que é isso? Ah, nunca viu isso na vida, né? Ela ficou com os olhos estatalados. Eu estou com medo desse negócio. Mas resumindo aqui para vocês, Jesus era barbudo? Ele era o quê? Nazareno. E os nazarenos, como é que é o costume deles? Cabelo baixinho, raspadinho e barba bem feita. Então como é que, pastor, como é que eles colocaram Jesus como um barbudo e cabeludo? Olha, irmãos, Israel tem vários costumes, né? Tem 12 tribos lá. Cada tribo tem um costume. E muitas delas tem isso, o caba barbudo e cabeludo. Mas o meu Jesus não era assim. Porque a Bíblia diz que é desonroso para o homem ter o cabelo crescido. Então a tribo de Jesus que ele veio para dar o exemplo, a tribo dele, irmão, o pessoal tem esse costume, é cabelo baixinho e barba bem feita. Esses são os nazarenos. Quem entendeu diz amém. Então esse é o costume deles lá, dessa tribo dele lá. Então, irmãos, como é que o meu Jesus veio barbudo e cabeludo? Pastor, mas da onde tiraram essa? Por causa de um pano lá. Eles falam que é o rosto de Jesus, mas na verdade já foi descoberto que é uma farsa. Santo Dário, se não me engano, o nome é esse, né? Foi descoberto que é uma farsa, porque não bate com o tempo que Jesus foi preso e morto lá, não tem nada a ver. Então não é meu Jesus aquilo ali. Seu Jesus não é barbudo. Seu Jesus, o meu Jesus não é cabeludo. Olha só o que a Bíblia diz de Jesus. Ele era de estatura baixa, né, irmão? De estatura baixa. E diz que ele era experimentado no trabalho, mão calejada, né? Irmão Lucas não. E a Bíblia diz que ele era desprezível aos homens. Quer dizer, a aparência física de Jesus pela Bíblia não era aquele homem alto de olho verde ou azul. Não era isso não. Não é isso que a Bíblia nos ensina. E não havia nele nada que pudesse ser desejado. Então, mas pastor, o senhor está indo contra essa religião? Eu estou a favor da Bíblia, irmão. Estou a favor da Bíblia. Porque eles misturaram a morte e ressurreição de Cristo. Pegaram tudo, misturaram numa salada. Pegaram o coelhinho, o ovo, símbolo da deusa, da fertilidade, dessa deusa tal lá. São tantos deuses. Fizeram uma salada para te enganar. Uma pessoa me escreveu dizendo: pastor Eduardo, eu posso comer um ovo de Páscoa? Eu digo: irmão, é um alimento. Eu digo para você não comer no dia da Páscoa, mas antes ou depois é só um alimento. O que você deve fazer é apresentar a Deus. Ele sapeca todo quanto é tipo de Deus dos infernos lá, e você come e fica satisfeito. Me bate palma na glória a Deus aí. Então, meu irmão, minha irmã, cuidado que você anda ensinando teu filho que coelho bota ovo. Eu tenho um lá, né, o Billy, nunca botou ovo. Olha lá. Ele dá muito trabalho. Ele escapa lá e é uma luta terrível para pegar ele. É o coelhinho da irmã Ana, Billy. Se você ensinar que o coelho bota ovo, ele vai ficar lá, esperando na Páscoa, vai botar um ovão. E não vai acontecer nada.
Então não ensina essas coisas para o teu filho, não. Ensina para ele que a Páscoa não é o que o mundo está ensinando, não. Porque o mundo tem enganado demais. Nós temos que ensinar nossos filhos a verdade bíblica. Se o povo de Israel lembrava do que passou no Egito, passou no deserto, vamos lembrar quem é. Nós éramos no mundo escravizado pelo inimigo. Quantos aqui passavam a noite bebendo cachaça? Às vezes você dizia assim, não vou beber, e o diabo fala, tu vai, meu cavalinho, vamos. Não, não é. Quantos aqui eram escravizados pelo inimigo? Então, irmão, começa a lembrar o que o diabo fazia através de você, brigas, confusões, tanta coisa, né? Adultérios, prostituição. Começa a lembrar, é isso que o povo lá faz. Como nós éramos escravizados pelo diabo, como nós éramos escravizados pelo inimigo. Vamos lembrar aqui o que Deus fez na nossa vida, resgatou nós para servir a Ele. Essa é a Páscoa verdadeira. Essa é a Páscoa genuína. E o nosso Jesus, o que dizer do nosso Jesus, irmãos? Eles fazem um teatro encenando ser Jesus. Quem é digno de encenar ser Jesus aqui? Quem se acha digno o suficiente para isso? Quero dizer para vocês, irmãos, que um dos berços da encenação, do teatro, um dos grandes berços desse foi um lugar de muita conversão. Ali onde havia deuses estranhos, que era a Grécia. A Grécia, irmãos, era do berço da encenação teatral. Eles tinham, irmão, lugares especiais para pessoas encenar. Muitos encenavam a ser deuses e daí ia. Então lá foi um dos berços da pessoa mentir, encenar, ser um ator, ser uma atriz. Mas quando o evangelho chegou nesse lugar e os crentes se convertiam, aí então era instruído a não participar mais do teatro. Era instruído, você se converteu, você não vai no teatro e nem você vai fazer papel de nada no teatro, porque isso aí é uma mentira. É uma mentira, igreja. O cidadão faz o papel de Jesus quando o cabo vai tomar uma cerveja. É um Jesus já cabeludo, um Jesus barbudo, totalmente antibíblico. Às vezes é um homem que ensina Jesus, é até casado, ou sei lá o que. Então não serve não. Então quando as pessoas se convertiam, eles eram automaticamente incentivados a deixar de ir no teatro. Isso deu muito problema para os irmãos lá, na Grécia Antiga, que eram perseguidos. Olha, tem uma seita do caminho aí, tem uma seita dos nazarenos, estão dizendo aí que não pode mais participar das encenações, porque eles investiam, os gregos, irmãos, eles colocavam na praça grandes teatros para todo mundo assistir as encenações. Então eles é um berço do teatro no mundo, mas quando se convertiam as pessoas, eles eram induzidos a não participar mais disso que é pecado. Por que eu estou dizendo isso? Eles fazem um teatro, uma encenação. O pior de tudo isso, irmãos, é que o teatro entrou nas igrejas que se dizem evangélicas, com coreografias, com cenas teatrais e muito mais. Um belo dia, um irmão mandou para mim uma escrita dizendo: sua igreja é tão certinha que ela tem até teatro. Eu pensei, uai, quem dos irmãos se rebeliou e está fazendo teatro? Aí me mandou o link. Quando eu olhei o link, estava escrito Igreja Pentecostal dos Filhos de Deus. E parecia ser um teatro lá, uma encenação, até vídeo. Aí eu falei assim, irmãos, eu não vejo o vídeo, mas eu estou vendo que o irmão está equivocado. A nossa igreja não é essa. Escrevi, Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Aqui não tem teatro. O irmão pediu desculpa. Então aqui não tem teatro não, irmãos. Aqui não tem o coelho botando ovo não. Aqui não tem o Jesus barbudo deles lá não. Aqui tem Jesus que morreu e desceu da cruz. Ele foi tirado, ele ressuscitou. Nosso Jesus não está crucificado mais não. A cruz, irmãos, é símbolo de maldição. Sabia disso? Quem era crucificado, irmão, automaticamente era amaldiçoado. Era ladrão, era homicida, era crucificado lá na cruz. Quando Pilatos falou assim, se esse homem foi inocente, quem vai cair a culpa? Por quê? Porque se fosse crucificado alguém na cruz ali,
se ele fosse inocente, a culpa caía sobre alguém, e alguém tinha que ser amaldiçoado por isso. Sabia disso? Aí tem gente que põe cruz na sua casa, está amaldiçoando sua casa. A cruz é símbolo de maldição. E aí então, quando ele perguntou ao povo, melhor dizendo, o povo de Israel falou: que caia sobre nós e sobre nossos filhos. Pilatos lavou as mãos ali, dizendo: minhas mãos estão lavadas, não tenho culpa desse inocente. Então por isso que hoje Israel tem guerra, tem bomba, é guerra toda hora, porque eles foram amaldiçoados por eles mesmos. Que caia sobre nós, se esse homem foi inocente, a culpa, porque quem fosse crucificado e fosse inocente, a culpa teria que cair sobre alguém. Aquele homem, sabendo que Jesus era inocente, ele não queria ser culpado por aquilo ali. Então Israel hoje é amaldiçoado por si mesmo, porque Jesus foi crucificado inocente. E bate palmas. Amém, igreja? Então, nós não comemoramos Páscoa não. Amém? Cuidado lá com as encenações que estão, às vezes quer pôr seu filho nas encenações. Outra coisa que eu quero dizer aqui, tem gente que fala assim: pastor, a professora falou que o meu filho ou minha filha tem que fazer. Tem que fazer o quê? Tem que fazer nada. Primeiro, você é autoridade na sua casa, certo? Pai e a mãe. Segundo, que nós temos uma liberdade chamada religiosa. Por que eu estou falando isso? Tem gente me ligando: porque eu fui obrigado a baixar o WhatsApp. Mentira. Mentira de alguém. Alguém está mentindo. Você não é obrigado a nada não. Uma certa feita, o nosso pastor Raimundo do Ceará estava passando um problema. Ele era membro na época. Eles moram numa reserva indígena. Se eu não me engano é 20, eu sei quantos quilômetros lá, só de mata. Lá é bonito o negócio lá. É uma cacinha boa lá também de Deus. O índio pode matar, né? Os bichos do mato. Nós aqui não pode, né? Mas os índios podem. Aí o que acontece? Eu gosto muito de ficar lá. E ele me ligou com um problema: pastor, aqui tem a festa dos índios. E minha filha está sendo convocada a fazer uma invocação aos demônios. Eu disse: que é isso aí? Ele disse: ele tem que invocar os espíritos dos antepassados. Eu falei: que macumba feia. E nós falamos para eles que nós somos evangélicos. E eles falaram: aqui também tem muito. É uma celebração indígena, todo ano tem. Aí então eles estão dizendo que nós somos obrigados a deixar nossos filhos fazer isso. Aí eu liguei para a advogada, falei: um momentinho. A doutora falou: que é isso, pastor? Primeira coisa que ele vai fazer é dizer: é minha filha, eu não aceito, e ponto final. E depois, se não quiser, nós partimos para o outro lado, né? Que é a questão da liberdade da religião no Brasil, né? Mas só foi até aí. Aí ela falou: aí quando o pastor foi lá e falou, aí eu quero falar com esse pastor. Eu digo: me dê o número dela aí. Você acha que me atendeu que dia? Nunca atendeu, porque está errado. Eu só ia dizer para ela: doutora, eu digo, melhor dizendo, diretora, o Estado, ele é laico, né? O que quer dizer isso? O Estado, ele não se envolve em religião de ninguém. Uma coisa que as pessoas falaram assim: tirou o ensino religioso das igrejas. Ó, irmão, eu fiquei triste, eu gostava do ensino religioso, mas se o pastor pode ensinar, ou se a professora que é evangélica pode ensinar a Bíblia, o macumbeiro também pode ensinar como é que corta o pescoço de uma galinha preta. Que essa é a liberdade religiosa no Brasil. Então, irmãos e irmãs, estão ouvindo essa mensagem. Você está falando aí: minha filha é obrigada a usar calça no colégio, é obrigada a usar tênis. Mentira de alguém. Alguém está mentindo para você. Não é obrigada a nada. Eu disse para um pastor essa semana atrasada: pastor, o senhor esquece que eu tenho 2 filhas. Tem 2 filhas que estudam. Elas não usam calça, não usam tênis, não usam WhatsApp. E eu estou pronto para a guerra. Uma vez eu fui na diretoria porque eles queriam obrigar meus filhos a jogar bola. Eu disse que não ia jogar. Não ia jogar porque é idolatria. Quando eu cheguei lá, o diretor, ou era coordenador, é pastor, oh glória. Um pastor aqui, que benção. Pastor com pastor, né? Vamos lá. Por que não pode? Eu disse: porque é assim, assim, assado. Ele disse: mas eu também sou pastor. Eu falei: o senhor está errado, pastor. Primeira coisa, o senhor não devia nem estar discutindo comigo. Porque o Estado é laico, pastor.
O senhor sabe que o senhor não pode intrometer na minha religião. Ah, mas se meus filhos fazem isso, fazem aquilo, irmão. Aí é problema seu, os meus não fazem, ponto final. Passar bem, virei as costas e fui embora. Aí eu disse para os meninos, eu quero que ele coloque 0 lá. Na minha época era bomba, bomba. Aquele bomba vocês. Bomba nada, irmão. Tem algumas leis no nosso país que é muito bom. Então, se você falar assim, meu filho vai participar da encenação de Jesus na Páscoa, e a escola diz que é obrigada só se ela for militar, porque você assina um termo lá, dando o seu filho para o Satanás fazer o que quiser. A verdade é essa. Quem bate palma e dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Aí você fala assim, pastor, mas meus filhos são criança. Isso não é desculpa não. A lei na sua casa quem faz é você. A culpa vai cair sobre você. Amém? Se o seu filho ficou de maior e tem um canto dele, deixa ele voar para lá, faz o que quer. Mas na tua casa a autoridade é você. Se você deixar seu filho acreditar que o coelho bota um ovo de chocolate, daqui a pouco ele vai estar pegando as lembrancinhas do coelho e comendo, achando que é chocolate. É isso que ele vai fazer. Ah, o ovinho saiu muito pequenininho, né? Vai com essas mentiraiadas. Vai com essas conversinhas. Um dia, irmãos, quando algumas pessoas mentiram, né? Um dos meus filhos na época. Porque ele não queria dormir. Aí quando passava, olha o carro da pamonha. Aí para ele dormir dizia, olha isso aí. O que é pamonha? Não, isso é um bicho muito feio. Pega menino no carro da pamonha. Aí toda noite o carro da pamonha passava, olha o carro da pamonha, vou dormir, o carro da pamonha vem me pegar. Eu nem me lembrava mais disso. Um dia os parentes reuniram para fazer uma pamonhada. Aí eu levei ele, fiquei ali brincando, tinha uma avenida lá, eu gostava muito de brincar. De repente gritaram, a pamonha saiu. Mas esse menino começou a correr e chorar pro lado da avenida. Olha o que mentira dá, tá vendo? E eu corri, peguei ele e fui explicar para ele o que era a pamonha direito, a verdade da pamonha, mas não teve jeito, não quis nem saber de comer a pamonha, ficou chorando, não vai me pegar a pamonha. Então esse aqui dá mentira. A mentira tem perninha curta, né, irmãos? Então se você ensinar que Papai Noel vem, dá brinquedo pro seu filho, talvez venha, mas não é o Papai Noel não, é o Exu Noel, atormentar teu filho durante a noite. A história do Papai Noel, irmãos, é semelhante com a história de Jesus, né? Onipresente, onisciente, parecido, não é? É muito parecido, tentando tomar a glória do nosso Deus. Então, meu irmão, então, minha irmã, cuidado com essa Páscoa satânica. Cuidado com essa história aí que Jesus é barbudo, é cabeludo, que a cruz abençoa a tua casa, é mentira, pois você está amaldiçoando a tua casa. Quem bate palma e dá glória a Deus. Bom, você sabe o que é a Páscoa, muitos já sabiam. Então, cuidado, meu irmão, minha irmã. Vamos ensinar nossos filhos a verdade bíblica. Que a Páscoa é ali a lembrança de quando o povo estava no Egito, e também comemorando a saída do povo de Deus do Egito, da escravidão. Se você saiu da escravidão, você vai obedecer essa doutrina do alto, vai obedecer a doutrina em todos os sentidos, porque tem gente que fala assim, eu vou obedecer aqui as vestes, tudo, vou apagar até o WhatsApp, mas meu filho é criança, ele vai participar lá da encenação, do teatro, da escola tal, lá naquele lugar lá, você está amaldiçoando o seu próprio filho. Então ensina a verdade, exige a verdade. Se amanhã ou depois ele crescer e você chegar na casa dele, está lá a arvinha de Natal, está lá o símbolo da deusa da fertilidade, que é o coelho, para lá e para cá, as fotos, aí você diz, lavei minhas mãos, eu te ensinei a verdade, agora é com você. Amém? Quem bate palma e dá glória a Deus. Aleluia. Fala assim comigo, Jesus, obrigado, o Senhor me ensinou a verdade sobre a Páscoa. Amém. Quem bate palma e dá glória a Deus.